Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Impiedoso, titular do Palmeiras é humilhado por Neto ao final do derby. O Palmeiras entrou em campo diante do Corinthians no último domingo, 18, com apenas uma missão que traria duas consequências: vencer, chegando na liderança do Paulistão e afastando o rival de uma possível classificação. Dentro de campo, nos primeiros 80 minutos, o Verdão foi extremamente superior, comandou as ações ofensivas, criou oportunidades de gol e abriu 2-0 no placar, com Endrick e Flaco Lopes, um em cada tempo. No entanto, a equipe de Abel Ferreira tirou o pé muito cedo, deixou o adversário crescer com 2 a menos, Cássio expulso e Yuri Alberto lesionado, e viu o empate acontecer no apagar das luzes na Arena Barueri. O segundo gol corintiano, inclusive, saiu em falta batida por Rodrigo Garro, que contou com uma gigantesca colaboração de Everton, tirando os braços ao achar que a bola sairia pela linha de fundo. Em sua transmissão na Rádio Craque Neto no YouTube, o ídolo corintiano citou o número de oportunidades desperdiçadas pelos palmeirenses e exaltou seu time de coração por buscar o resultado, mesmo com 2 jogadores a menos. O Palmeiras deixou de atacar, de golear. Desrespeitou o Corinthians, nesse sentido de não aproveitar isso. O Corinthians sem o Yuri Alberto e sem o goleiro. Aí mostra a grandeza do Corinthians, iniciou. Não existe um clube tão forte e tão monstruoso como esse. O Palmeiras é superior tecnicamente e fisicamente. Podia fazer 3 ou 4, disse Neto, que seguiu por exaltar o time de Antônio Oliveira. Esse resultado do Corinthians para o mundo, para a respiração. E só acontece com o Corinthians. Que força que tem o Corinthians! É um time muito forte. Consegue com 9 jogadores, sem o Cássio e com o Gustavo Henrique no gol, completou. O Everton sofre situação constrangedora no vestiário do Palmeiras após falha contra o Corinthians. Com gols de Endrick e Flaco Lopes para o Palmeiras e Yuri Alberto e Garro para o Corinthians, o derby do último domingo, 18, terminou empatado em 2-2. Os dois times somaram 1 ponto e seguem em suas brigas no Paulistão. A grande questão do clássico é que o Alviverde Paulista abriu 2-0 e cedeu o empate tomando 2 gols no final da partida. O detalhe é que o segundo gol do Alvinegro do Parque São Jorge saiu quando o time estava com 2 jogadores a menos, numa falha do goleiro Everton. O ídolo palmeirense acabou falhando no gol do argentino Garro em um dos últimos lances da partida. A falta foi batida de longe e o goleiro tirou a mão da bola, pois achou que ela estava indo para fora. Com isso, ele foi muito crítica nas redes sociais pelos torcedores do Verdão. As reclamações foram de que ele não poderia fazer isso em um clássico, pelo peso que a partida tem. Para se ter ideia, o próprio goleiro teve muita noção da repercussão negativa e evitou ter que falar sobre a situação. O Everton teria evitado os jornalistas na zona mista e saído do estádio protegido por seguranças. De acordo com informações apuradas e trazidas pelo setorista do Palmeiras na Rádio Bandeirantes, Gustavo Soler, o Everton foi flagrado tendo uma atitude bem constrangedora e isso repercutiu nas redes sociais. O arqueiro teria saído do vestiário perguntado se tinha gente na zona mista e saído escoltado por um segurança, evitando os jornalistas e falar sobre sua falha no jogo, uma das cenas mais bizarras que já vi na zona mista. O goleiro Everton abriu a porta para sair do vestiário e perguntou para um segurança se tinha muita gente na zona mista, onde só ficam os jornalistas. Ele chamou outro segurança para ser acompanhado até o ônibus, publicou o repórter. Decisão de Leila e Barros no Palmeiras deixa a torcida do Verdão revoltada. Como Endrick ficou neste começo de temporada atuando pela seleção brasileira no pré-olímpico, o Palmeiras precisou usar outros jogadores no ataque e o atacante Flaco Lopes se destacou. O jogador de 23 anos em 6 jogos no Campeonato Paulista soma 5 gols. O centroavante argentino chegou ao Alviverde em 2022 por um alto valor, mas só agora começou a brilhar dentro de campo. O atacante tem contrato com o clube paulista até junho de 2027 e a diretoria palestrina só aceita negociá-lo por valores acima de 50 milhões de reais. Ele chegou a ser alvo do River Plate da Argentina. Com o crescimento de Flaco Lopes, a diretoria palestrina deve paralisar a busca por um centroavante e apostar no atacante argentino, de acordo com informações do Globo Esporte. Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras criticaram a decisão da diretoria do Alviverde. Os palmeirenses acreditam que o ataque precisa ser reforçado e não confiam em Rony e Breno Lopes. Endrick, um dos principais nomes no título brasileiro do ano passado, está vendido ao Real Madrid e vai deixar o clube no meio do ano. Por isso a preocupação dos torcedores.
O atacante Breno Lopes, por exemplo, é muito criticado pela torcida do Verdão e recebeu uma oferta do Vasco. Porém, o jogador conta com a confiança de Abel Ferreira e da diretoria. Dessa forma, ele não se transferiu para o Cruz-Maltino. Com Flaco vivendo o grande momento, o Palmeiras enfrenta o Corinthians neste domingo, 18 às 18 horas de Brasília na Arena Barueri, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O alvinegro vive situação complicada na tabela, enquanto o time de Abel está bem colocado. No grupo D do estadual, o Verdão soma 17 pontos, com 5 vitórias e 2 empates em 7 partidas. Contra o rival alvinegro, o treinador Abel Ferreira tem apenas os desfalques de Mike, Dudu e Bruno Rodrigues, machucados. Flaco Lopes em alta faz Palmeiras abandonar busca por um novo centroavante. Com Endrick na seleção brasileira pré-olímpica, o ataque do Palmeiras começou o ano com muita desconfiança, principalmente pelo jovem entrar em seu último ano com a camisa alviverde, já que ele vai se encaminhar ao Real Madrid no meio do ano. Flaco Lopes ganhou mais chances. O Palmeiras foi ao mercado então, em busca de um centroavante que conseguisse resolver os problemas imediatos do clube e também projetando já a saída de seu camisa 9 no meio do ano. Em algumas entrevistas coletivas, o técnico Abel Ferreira citou a necessidade do clube em contratar um novo camisa 9 de ofício. Enquanto isso, Flaco Lopes foi fazendo seus golzinhos e ganhando a confiança de todos. Por conta disso, a diretoria do clube decidiu frear a busca por um centroavante e vai apostar em Flaco Lopes. De acordo com informações do GE na manhã deste domingo, 18, poucas horas antes do clássico contra o Corinthians. O nome de Diego Costa, inclusive, foi oferecido, mas o Verdão nem sequer abriu negociações por conta da idade avançada e também dos supostos problemas com o elenco que ele já teve no decorrer da carreira. O nome que mais foi comentado nos últimos dias foi o de William José, do Real Betis. A diretoria do clube espanhol até negou que houve conversas, mas de fato, o Verdão chegou a fazer proposta, mas ela foi negada. Após 2 temporadas irregulares, Flaco Lopes parece ter, enfim, encontrado seu melhor futebol com a camisa do Palmeiras e tem sido peça importante. O argentino não só ganhou a confiança de Abel Ferreira, bem como dos torcedores. No clássico contra o Santos pela 3ª rodada do Paulistão, Lopes marcou seu primeiro gol na temporada e abriu uma sequência, com mais 4 gols marcados no estadual, se consolidando como peça importante. Na última quinta-feira, 15, o centroavante saiu do banco de reservas para garantir a vitória de 1-0 sobre o São Bernardo e chegou à artilharia do Paulistão, com 5 gols. Abel teceu elogios. É o mesmo jogador que vocês criticaram há 5 ou 6 meses. Aqui as pessoas querem plantar hoje e colher amanhã. Não é assim que funciona. Ninguém cresce de um dia para o outro, iniciou o técnico em coletiva após a vitória. 8 milhões de euros por 50%. Palmeiras avança para contratar titular do Internacional. O Palmeiras segue de olho no mercado da bola em busca de mais reforços. Como de costume, nenhuma loucura financeira será feita pela diretoria, mas tentativas acontecem. A procura do Palmeiras no mercado se dá por um atacante após a lesão de Bruno Rodrigues, que voltará às atividades apenas no segundo semestre do futebol brasileiro. Nomes como de Michael, do Al Hilal, e TT do Galatasaray, são alvos da diretoria e também de Abel Ferreira, mas o alto preço desses atletas afastam o negócio no momento. Maurício, do Internacional, é a bola da vez dentro do Palmeiras há bastante tempo. O Verdão tem interesse no atleta e tenta diminuir a pedida do Inter por um acordo. O Internacional, segundo informações do portal Gol, pede 42 milhões de reais pelo percentual do atleta, cerca de 50%. O Verdão está ciente do valor e tentará diminuir esse montante. Maurício é considerado um jogador acima da média para a diretoria do Palmeiras, mas o clube terá bastante cautela diante dos valores apresentados pelo Inter. No futebol brasileiro, há rumores de outros interessados no jogador do Internacional. O Flamengo é um deles, assim como o Corinthians. O velho continente também olha para o talento do Internacional. Inclusive, segundo outras fontes, a ideia do Inter é vendê-lo para o exterior. E você, torcedor, o que você acha de Maurício no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.